A família é o primeiro ministério que Deus nos confia. Muitas vezes, em nossa correria para servir a igreja, nos envolver em atividades ou até mesmo focar em nossas carreiras, podemos esquecer que nosso lar é o principal campo onde Deus nos chamou para ministrar. Cuidar da família não é apenas uma responsabilidade, mas uma expressão do nosso amor a Deus, pois Ele nos ensina que uma família forte e saudável reflete os princípios divinos de amor, respeito e sacrifício. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, quando diz: "Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel." Este versículo é um lembrete forte de que nossa primeira obrigação é com a nossa família. Não podemos negligenciar o bem-estar emocional, espiritual e físico de nossos entes queridos, pois essa é a base da fé prática. Deus estabeleceu a família como a base da sociedade. Desde o princípio, vemos no livro de Gênesis que a família é uma instituição criada por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: "Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne." Esse relacionamento íntimo e dedicado entre marido e mulher reflete o plano divino para a unidade e a prioridade que deve existir dentro do lar. O papel do marido e da esposa na família é claramente delineado nas Escrituras. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 28 diz: "Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo." Este chamado ao amor sacrificial é um reflexo direto de como Cristo nos ama. Assim como Ele se sacrificou pela igreja, os maridos devem sacrificar-se pela sua família, amando e cuidando dela com a mesma intensidade. As esposas também têm um papel crucial na construção de uma família forte. Em Colossenses capítulo 3, versículo 18, Paulo instrui: "Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor." Essa submissão bíblica não se trata de inferioridade, mas sim de uma parceria harmoniosa em que ambos, marido e mulher, se respeitam e honram um ao outro dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que o respeito mútuo e a honra são pilares de uma família saudável. A criação dos filhos também é um ministério vital. Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21 nos ensina: "Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo." O relacionamento entre pais e filhos deve ser construído com base no amor, paciência e encorajamento. Quando criamos nossos filhos com amor e disciplina equilibrada, mostramos a eles a imagem de Deus como Pai, cuidadoso e justo. Além de amar e ensinar, orar junto com a família é uma maneira poderosa de edificar um lar centrado em Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus promete: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." A oração em família une os corações e convida a presença de Deus para habitar no lar. Fazer da oração uma prática regular em casa fortalece a fé e aproxima todos da graça divina. A Bíblia também nos orienta a ter equilíbrio entre nossas responsabilidades na igreja e em casa. Muitas vezes, o desejo de servir a Deus na comunidade pode nos levar a negligenciar nossa família. No entanto, devemos lembrar que nossa família é nossa primeira missão. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, Paulo
ao descrever os requisitos de um líder da igreja, diz que ele deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso nos ensina que antes de qualquer responsabilidade externa, nossa casa deve estar em ordem. Estabelecer limites saudáveis é fundamental para equilibrar nossa vida familiar e ministerial. Dizer não a certos compromissos pode ser necessário para garantir que a família receba o tempo e a atenção que merece. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, vemos Jesus chamando seus discípulos para descansar. Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Esse princípio também se aplica a nós. Precisamos ter momentos de descanso e dedicação exclusiva à família, longe das demandas externas. A priorização do tempo em família deve ser intencional. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus orienta: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Isso nos mostra que o discipulado começa em casa, com conversas diárias e constantes sobre a palavra de Deus. Ao equilibrar o tempo com a família e o serviço na igreja, estamos obedecendo à ordem de Deus para cuidar dos nossos. Quando o amor e o cuidado são vividos em casa, estamos dando um testemunho poderoso do amor de Deus ao mundo. Como diz o Salmo capítulo 127, versículo 1, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Devemos construir nossos lares com a presença e a direção de Deus, sabendo que Ele é a base de tudo. Cuidar da família é uma missão contínua, e Deus nos capacita a desempenhar esse ministério com sabedoria e amor. Ao colocarmos a família em primeiro lugar, conforme a orientação de Deus, estamos obedecendo à sua vontade e assegurando que nosso lar seja um lugar de paz, amor e segurança. Que possamos, a partir de hoje, priorizar nossa família como o principal ministério que Deus nos confiou.